Estamos vindo aqui esclarecer um fato que ocorreu no jogo de hoje, que foi uma discussão bem acalorada entre todos ali, eu, o Adenilson e o Luan. E eu acho que, primeiramente, pedir desculpa, né? Porque a gente está de cabeça quente na hora do jogo, a gente quer vencer, está todo mundo imbuído numa situação só que é sempre o 15 tá vencendo. E aí quando aconteceu ali o fato de acontecer o gol, foi todo mundo se cobra, porque aqui em primeiro lugar a gente é uma família e a gente pode chegar e falar um pro outro, e por isso que a situação foi mais acalorada, mas foi tudo em prol de vencer, em prol de buscar o resultado, porque dentro do vestiário nosso a gente se abraça e resolve tudo que tem que resolver. Então, primeiramente, pedir desculpa para a torcida, falar que a responsabilidade é sempre nossa, porque a gente está trabalhando todo dia, muito, todo mundo está dando o seu melhor, comissão técnica, todos que trabalham no staff, os jogadores. E hoje foi uma prova disso, a gente sempre buscando resultado, todo mundo ajudando, a gente se cobrando, e a gente conseguiu até empatar no final, graças à ajuda de todos, todo mundo junto. E fomos pro vestiário, depois nos abraçamos e é isso. 15 de Piracicaba tem que ser isso, uma família, deixar tudo que pode dentro do campo, mas externar para vocês que discussões acontecem, mas que está tudo bem, que a gente tem que seguir em frente, porque nós temos um grande objetivo aí e vamos conseguir chegar. Não é exatamente como o Lúcio falou, a gente veio aqui para esclarecer e dizer que a gente está unido e a gente sabe, né, que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, mas com o nosso trabalho, com o nosso empenho e com a nossa união, né, que a gente está vindo aqui para mostrar isso, que nós estamos unidos e a gente vai conseguir os nossos objetivos com muito trabalho. E eu tenho certeza, como o Lúcio falou, não falta empenho para a nossa equipe, comissão técnica, todos estamos muito imbuídos no mesmo propósito de colocar o 15 na primeira divisão. É isso, né? Eu acho que isso, o que aconteceu hoje só mostra que o tanto que o 15 quer vencer, né? Dentro do jogo ali acontecem diversos problemas que a gente tem que resolver na hora e nem sempre a gente pede por favor com a educação, é mais gritando mesmo. Eu admito que passamos um pouquinho da conta, mas eu acho que o grande fato disso é mostrar o quanto nós queremos vencer, né? Quanto nós queremos conquistar os objetivos do 15. Deixar claro que quando acabou o jogo, acabou qualquer situação, qualquer problema. Eu costumo dizer no grupo e para todo mundo, o que acontece no campo fica no campo. Todo mundo quer vencer e nem sempre a gente vai se entender dentro de campo. E ainda mais com o resultado que estava negativo em alguns momentos da partida. Então, acho que tudo esse desentendimento foi só em prol da vitória, em prol de vencer, vontade. E é isso, acho que de forma alguma o grupo está rachado ou tem pessoas que não gostam, que é uma família bem unida. Eu acho que por estarmos aqui demonstra muito isso, de que a gente quer vencer, quer demonstrar que o 15 merece, e com o nosso esforço a gente vai botar esse time na primeira divisão novamente. Coletiva de imprensa com o técnico Luciano Dias. Luciano, partida dentro de casa, um empate em 3-3 contra o Osasco Audax. O que você pode falar dessa partida? Boa noite a todos. Uma partida atípica, podemos dizer assim, né? Eu ainda não havia passado por uma situação como essa, de a gente estar buscando o resultado e na sequência seguida a gente acabar sofrendo os gols da maneira como nós sofremos, né? Então isso surpreendeu a todos nós, porque a equipe, né, se não estava conseguindo produzir, fazer uma grande partida, mas a equipe estava lutando, estava batalhando para buscar um resultado que nós queríamos muito, que era a vitória. Certo? Eu acho que nós começamos a partida muito bem. Eu acho que, se não me engano, antes de sofrer o primeiro gol, nós tivemos 2 chances, né, de finalização dentro da área, com possibilidade de abrir o placar.
e em seguida nós sofremos o gol, em cima daquilo que a gente já havia passado para o grupo, né? Que nós tínhamos estudado o adversário, que ia jogar num contra-ataque, que seria perigoso, que nós deveríamos ter atenção. Então tomamos o gol, eu acredito que a equipe sentiu bastante esse gol e já ficou um pouco desconfortável na partida, e a partir do momento que tu perde um pouco esse foco, as coisas ficam mais difíceis, tu não tem a tranquilidade de trabalhar, de colocar em prática aquilo que se preparou para o jogo, né? Fomos surpreendidos muito cedo. Então eu até estava conversando com alguns atletas, perguntando por que dessa ansiedade e nervosismo, né? Eu acho que a nossa equipe trabalha bastante, sabe o que nós temos que fazer dentro do jogo, só que nós não conseguimos reproduzir da melhor maneira possível. E aí essa ansiedade de buscar o placar, de reverter a situação, de brigar por uma vitória, às vezes acaba atrapalhando, e o que eu percebi hoje, né? Simplesmente nessa situação, principalmente depois que a gente conseguia o gol de empate, sofri o gol logo em seguida e a equipe ficava cada vez mais ansiosa. Então por isso que eu falo que é um jogo um pouco atípico, né? Isso é uma situação que não pode acontecer, nós temos que aprender com esses erros. É uma situação que eu venho comentando bastante com o nosso grupo, que nós temos que aprender a fazer faltas táticas, aprender a não ficar sofrendo contra-ataque toda hora. A gente estuda o adversário, a gente sabe o que vai acontecer, então está faltando um pouquinho mais, né, de atenção para que a gente saiba fazer esse jogo, porque a nossa equipe vai procurar a vitória sempre, a gente sempre busca o gol, e a gente tem que saber que os adversários vão jogar no nosso erro. Então acho que a gente tem que aprender muito com a partida de hoje, aprender muito, porque eu acho que, como a gente já vem falando, né, a Série 2 esse ano vai ser muito competitiva, não vai ter jogo simples, jogo fácil. Então eu espero que o grupo, né, reflita bastante sobre isso e que a gente, né, valorize o empenho até o final, porque não é fácil tu correr atrás do placar. E se a gente analisar, né, contra o Véu nós saímos atrás do placar, tínhamos que correr atrás. Contra a Juventus a mesma coisa, hoje aconteceu a mesma coisa, então isso aí tem um desgaste muito grande, mas a gente tem que entender isso, certo? Nos recuperarmos o mais rápido possível e estar com a cabeça boa, saber que nós trabalhamos, nós temos nossa maneira de jogar, nosso padrão de jogar, e a gente tem que tentar impor dessa maneira aí. E eu até falei com o grupo no final, acho que nosso grupo é experiente, e a gente saber controlar essa ansiedade, a gente saber entender o jogo, saber o momento que tem que dar uma respirada, entendeu? Não adianta querer essa vontade de vencer de uma forma desorganizada. A gente tem que manter o padrão, manter uma organização para que a gente possa criar dificuldade para o adversário e não deixar como aconteceu hoje, né? Não, eu vejo que hoje, né, não tem um setor responsável, né? Eu vejo futebol de uma maneira muito coletiva. Eu sempre falo que a minha equipe, o forte é o coletivo. Então, se a gente toma o gol, é porque em algum momento ali na frente a gente, né, não recompôs, não baixou a linha, não tirou a linha de passe. Lá na frente, quando se faz o gol, porque ali atrás a gente deu um carrinho, roubou uma bola, achou um passe entre linhas para dar chance para o ataque. Então acho que nós temos que entender que nosso coletivo tem que estar mais equilibrado um pouco. Hoje, com a ansiedade, eu acredito que faltou um pouco, né? Nós tivemos esse desequilíbrio entre os setores que de repente fez com que a gente, né, não conseguíssemos, né, ter um controle maior da partida. Apesar que criamos muitas oportunidades, eu acho que destacar o mais importante, que foi a entrega do grupo, né? Porque como eu acabei de falar, tu correr atrás, todo momento correr atrás do placar, o desgaste muito grande, tanto emocional quanto físico, para reverter a situação. Então agora a gente se recuperar, porque quarta-feira tem mais um jogo duro, fora de casa, um jogo difícil, para que a gente possa aí estar buscando essa vitória que a gente está ansioso por buscar. Vamos então agora começar com as perguntas dos jornalistas, começando pelo Gabriel Turola e pelo Caio Vinícius, ambos da Rádio Piramundo. Gabriel Turola pergunta em relação à escalação, principalmente o fato de jogar com Paraíba e Tontini, que na teoria são 2 segundos volantes. De onde partiu essa mudança? E o Caio queria que você falasse um pouquinho sobre as estratégias das substituições na segunda etapa. Em relação à formação da equipe, certo? O Paraíba é um segundo volante, mas já jogou muitas vezes como primeiro volante, ele tem essa condição de jogar como primeiro volante, e a gente estudando o adversário, né, eu vi que a gente precisava ter um bom passe para a gente quebrar entre linhas, para a gente poder alimentar o nosso ataque, né? A gente tem conseguido criar poucas oportunidades ofensivas, e eu vejo que a gente tem que ter, né, jogadores com essa capacidade de achar passe entre linhas para a gente alimentar o nosso ataque, de ter um poder ofensivo consistente para a gente poder buscar a vitória, né? Eu acho que jogando em casa, sabíamos que o adversário jogaria num contra-ataque,
mas eu vejo que o bom posicionamento da equipe, né, no momento que está atacando, eu falo muito do encaixe da marcação no momento ofensivo, e isso a gente consegue controlar, independente de características, né, de um jogador, se ele é mais ofensivo ou mais defensivo. Então, assim, né, como eu falei antes aqui, se de repente no início do jogo a gente consegue sair na frente, talvez a gente conseguiria, né, explorar muito melhor essa condição com essa formação com o Tontini e Paraíba. Então, são situações que a gente tem que tomar decisão, né, a gente monta a estratégia, analisa o adversário e tem que fazer escolhas. Então, eu preferi montar a equipe dessa forma para que a gente pudesse, né, ter essa condição. E infelizmente, né, como eu falei, tomou o gol muito cedo, criou uma ansiedade e acabou que essa estratégia nossa acabasse, né, saindo do controle. Em relação a estratégias de trocas, eu acho que a gente tem que mudar. Nós estamos vendo, né, o desgaste, né, cada partida com esses campos pesados que estamos tendo, é um desgaste físico muito grande, tu tem que repor jogadores nessa condição. Muitas vezes até tu não consegue fazer muitas trocas táticas devido a essa condição, tu precisa repor as peças. E eu vi que hoje, né, no primeiro momento, né, o Diego Cardoso, que veio de recuperação de Covid, não estaria 100%, mas ele é um jogador que, se nós conseguíssemos fazer o nosso padrão de jogo, aquele jogador que substituiu o Carlos Alberto, que é um jogador que sabe jogar entre linhas, certo? E tem um poder de definição bom, que tem a leitura correta do jogo, pudesse, né, render o que a gente esperava. Então, não aconteceu dessa forma, então a gente tem que poupar, a gente precisava reverter a situação, então botei o Lucas para que a gente pudesse ter mais força ofensiva pelos lados do campo, tá certo? E depois, na sequência, o Varley, que precisava de um jogador mais de força, campo pesado, né? Então o Varley vinha fazendo, né, fez 3 jogos, é um cara que estava competindo bastante, ainda não conseguiu realizar aquela grande partida, porque ele tem muita qualidade, assim como o Rodinei, são 2 meses, tem muita qualidade, mas era um momento que a gente precisava de força para entrar e para a gente tentar mudar aquela situação. Pergunta agora do Mário Luiz, da Rádio Educadora. Ele gostaria de saber, né, como que você analisa o comportamento da zaga, especialmente nos lances dos gols sofridos. Olha, para ser sincero, eu não vi as imagens ainda, né? Eu acabei de falar na outra pergunta que eu vejo que o coletivo é muito importante, né? Tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, eu acho que nós temos que ter, né, um equilíbrio muito grande. Então, assim, fica fácil a gente querer achar culpados, né, culpar a defesa, enfim, tem que analisar com calma, mas eu acredito que a gente faltou um pouco de tranquilidade. A gente estava muito ansioso a partir do momento que faz o gol, calma a equipe, baixa as linhas, certo? Controla, tira o poder ofensivo do adversário, que é contra-atacar, é agredir os espaços nas nossas costas, e a gente não soube fazer isso, né? Faltou um pouco alguém chegar no momento ali que fez o gol, ter essa tranquilidade de a gente baixar a linha, se organizar, para depois a gente voltar a buscar a condição de reverter o placar. Então eu vejo de uma forma muito coletiva, né? Eu acho que está faltando um pouco disso. Eu acho que a marcação começa no ataque, após que a gente perde posse de bola, a gente tem que ter um comportamento mais agressivo, brigar mais para recuperar essa posse de bola, parar o jogo, fazer uma falta tática, que é importante, porque se a gente chinela o adversário, vai baixar sua linha, a gente está no campo do adversário com praticamente os 10 jogadores de linha, e aí a gente está sujeito a isso. Então é importante que isso aconteça desde o ataque, é importante que a defesa do meio campo oriente seus companheiros à frente para de repente fazer uma falta, que tenha esse comportamento defensivo. Então é uma situação que a gente precisa aprender, né? Eu tenho cobrado isso, o jogo contra o Juventus já aconteceu uma situação como essa, que em alguns momentos do jogo a gente não soube parar o jogo, não soube fazer uma falta, não soube subir nossa linha, encaixar a marcação, que é o que se precisa fazer quando se está jogando com a linha alta. Então acho que isso aí é o mais importante e, como eu falei, eu acho que nós temos que aprender bastante com o jogo de hoje para que a gente, né, não volte a cometer esses erros e possa, né, subir a nossa performance nas partidas. Luciano, agora a pergunta do Luiz Tarantini, da Rádio Difusora. Ele pergunta para você, né, se você vê desequilíbrio entre os setores da equipe. Não, eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo muita ansiedade, vou repetir aqui. Eu até tenho cobrado muito os atletas sobre isso, né? Eu falei agora mesmo antes da coletiva, vinha conversando com os atletas sobre isso, que a gente tá muito pesado, a gente está muito tenso para buscar a vitória. Eu acho que nossa equipe é madura o suficiente, tem jogadores inteligentes, sabe o que está acontecendo dentro do jogo, tem recurso, então a gente tem que entender dessa forma ali, saber o momento
de a gente, né, acelerar o jogo, definir a jogada, subir nossa linha defensiva para encaixar a marcação, como eu falei, saber o momento que, ó, se o campo está pesado, a gente está cansado, a gente tem que baixar um pouquinho a linha. Então essa é uma situação que a gente trabalha, é uma situação que a gente analisa como estratégia, analisando o adversário e que a gente coloca em prática, né, dentro do campo para reproduzir no jogo. Então eu não estou achando que a nossa equipe, com essa ânsia de vencer, de buscar o resultado, às vezes está se acelerando um pouco a situação, entendeu? Está tendo esse desequilíbrio. Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência dentro do jogo, porque a gente sabe que o jogo a gente não tem controle da situação. A gente analisa os últimos jogos do adversário, a gente coloca uma estratégia e chega no jogo para uma formação diferente do adversário, para uma característica do adversário, né, que faz uma troca na sua equipe, tem jogadores com características diferentes, surgem situações diferentes. E a gente tem que estar preparado para entender essa situação e a gente equilibrar a equipe novamente em cima daquilo que o adversário vai propor. Então eu analiso que isso é muito uma questão de ansiedade, mais de tranquilidade, mas eu acho que a gente precisa equilibrar nesse sentido, ter esse entendimento e ter a comunicação dentro do campo, que eu achei importante. Apesar da experiência, nossa equipe tem cobrado muito, é uma equipe que conversa pouco dentro do campo e é necessário para que a gente possa, né, corrigir esses ajustes aí e a gente possa ter mais tranquilidade. Luciano, agora, rapidamente para finalizar, né? Vitor Prates, da Rádio Piracicaba, ele pergunta para você da situação do lateral esquerdo Jefferson e também uma análise sobre o próximo jogo, Monte Azul, uma equipe que você conhece tão bem. Não, o Jefferson, como a gente já havia falado, né? Ele chegou com algum tempo parado. Eu acredito que para essa partida ele deve estar à disposição, entendeu? Vem trabalhando bem, se esforçando bastante, readquirindo uma condição ideal para poder jogar. Então não adianta a gente antecipar esses momentos aí e jogar o atleta sem estar numa condição mínima, né, para que ele possa se sentir confortável, se sentir confiante para poder jogar. Então nessa partida ele deve estar à disposição, certo? E o jogo do Monte Azul é um jogo duro, difícil, né? A gente sabe lá que é um campo grande, com uma grama pesada, um calor insuportável, que é um adversário que está acostumado a jogar lá, ele consegue administrar esse calor, jogar os 90 minutos sempre dentro de um padrão. Então, mais uma vez, é um jogo onde a gente precisa ter esse equilíbrio, saber o momento de acelerar o jogo, de contra-atacar, saber o momento que tem que subir um pouquinho, pressionar o adversário, saber o momento que tem que baixar a linha, certo? Administrar um pouco o tempo, tirar o adversário da zona de conforto. Por mais que o Monte Azul, né, joga em casa, tem uma maneira de jogar, são jogadores jovens, de velocidade. Então a gente tem que entender isso, né, fazer essa leitura, ter esse controle, esse equilíbrio, né? Então eu tenho falado bastante sobre isso, e a gente entender a forma de jogar, ter esse equilíbrio e tirar um pouco a ansiedade, né? Senão a ansiedade aí pode nos atrapalhar. Então é focar agora nessa próxima partida para que a gente possa ter uma equipe bem equilibrada e com uma performance boa para buscar essa vitória que a gente